professor. Boa noite. Júlia Camacho, da Botafogo TV. Parabéns pela vitória. O Botafogo fez um bom jogo hoje, com mudanças, criou bastante chances também, inclusive até um placar um pouco tímido, né? Poderia ter sido maior, mas queria que o senhor fizesse a sua avaliação da partida de hoje. Obrigada. Boa noite. Acho que mais uma vez jogámos para ter outro resultado, pelo menos mais elástico. A primeira parte nós merecíamos ter saído a ganhar por mais que um golo ou por mais que dois, na minha opinião, e com todo o respeito pelo Fluminense. Estou a avaliar aquilo que a minha equipa fez em termos ofensivos e o que fez em termos defensivos, porque o Fluminense fez um remate que nem sequer foi no golo durante a primeira parte. E portanto é esta compactação que eu quero que a equipa tenha. Às vezes não consegue, às vezes consegue, e depois às vezes no detalhe é penalizada e vem uma derrota por 1-0. E depois desta grande primeira parte que a equipa realizou, de facto, eu gostei imenso, em especial a dinâmica ofensiva e a parte defensiva, de pressionar mais alto, de conquistar bolas na saída do Fluminense, ter uma boa reação à perda, o que não é fácil com jogos 3 em 3 dias, viagem dura, e ainda por cima tínhamos um Fluminense fresco que nem sequer viajou. E tínhamos esse ónus também que podia jogar contra nós e que eu acho que jogou um bocadinho contra nós na segunda parte. Como disse, vai curto o resultado para o intervalo. Depois, na segunda parte, é aquela questão que é a reação do adversário, que é uma grande equipa, tem um grande treinador, e vai à procura, obviamente, do resultado. Acho que há algum cansaço da nossa equipa. Nós não baixamos porque queremos, às vezes baixamos porque o adversário tem mérito e obriga. A nossa ideia não é essa, mas também pedir sempre aquela pressão é muito complicado quando jogamos, como eu digo, 3 em 3 dias. E hoje ainda fizemos 5 mexidas no 11 em relação ao último jogo, porque tínhamos mesmo que fazer, não havia como. Pronto, e depois o tempo vai passando e, parecendo que não, porque os jogadores são humanos, parecendo que não, começa a vir o fantasma do 1-0, 1-0 e tu não marcas, 1-0 e não marcas, 1-0 e não marcas, e depois de repente começas a pensar se vais cometer algum erro e o adversário acaba por empatar. Não, é o histórico próximo dos últimos jogos, não é? Até nisso a equipa muito bem, também não concedemos grandes oportunidades ao Fluminense. Há uma bola no ferro que é um livre do John, mas eu acho que é uma vitória justa, acho que é uma vitória com todo o respeito, e repito, com todo o respeito pelos profissionais do Fluminense. Acho que é uma vitória curta em relação a números, mas é uma vitória já muito próxima daquilo que nós queremos que a nossa equipa faça em termos ofensivos e defensivos. Paiva, aqui à sua direita, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Bárbara. Eu lembro que depois do jogo contra o Juventude, se não me falha a memória, você falou sobre a utilização dos centroavantes, né, que não necessariamente seria sempre o Igor sozinho. Essa é uma das principais mudanças que a gente vê no Botafogo hoje, que é o jogo começando ali com o Igor Jesus e Mastriani. No decorrer do jogo a gente vê até o Igor ali um pouco mais solto, ele chegou a mencionar isso. Queria que você fizesse, aprofundando um pouco nessa sua análise, né, o que você pretendia mudando essa formação com os dois centroavantes ali, enfim, o que você analisou, se foi do seu agrado o que eles entregaram para você em campo. Obrigada. Obrigado. Primeiro, perceber, nós temos que analisar sempre um contexto do jogo, e o que me preocupava era que, de facto, que o Fluminense ficou fresco, não jogou durante a semana, não viajou, e eu estava à espera de uma equipa fresca. Então, estando a minha equipa não tão fresca, mesmo com as alterações que eu fiz, senti que mudando o esquema tático, mudando algumas dinâmicas, mesmo tendo pouco tempo para treinar, mas que são jogadores de elite e que vão percebendo, poderia surpreender o Fluminense e combater essa frescura e esse cansaço com essa mudança tática. E eu acho que conseguimos, porque o Mastriani foi contratado também para isso, não foi para substituir o Igor, foi para estar aqui e poderem jogar os dois, como está o Juan também, e às vezes o Elias quando utilizamos de 9. E sim, eu acho que é um bocadinho isto, surpreender o adversário, jogar com aqueles dois jogadores ali e também perceber que às vezes a mobilidade que é tão boa para umas coisas do Igor e depois que o prejudica noutras, porque ele de facto, se podemos falar num jogador de equipa coletivo, são todos, mas o Igor põe sempre o coletivo e a equipa à frente do trabalho dele.
hoje deixar o Igor um bocadinho mais solto e alguém ali a fixar os zagueiros adversários e a partir daí nós podermos ter essas dinâmicas de jogo. Portanto, os jogadores interpretaram muito bem, fizeram um jogo fantástico, alguns deles levaram os seus limites físicos ao limite, passa a redundância, e pronto, aquilo que eu pretendia era um bocadinho isto, esta surpresa, tentar surpreender o Renato e o esquema do Fluminense e combater de facto a frescura e o nosso cansaço com esta mudança, e também é um plano B, para não sermos sempre previsíveis e para podermos, para além disso também, contar com todos em esquemas diferentes e poder descansar jogadores que têm sido muitíssimo utilizados, como por exemplo é o caso do Arthur. Paiva, boa noite. Alan Viana, Visão Botafoguense. Olá, então, Alan. 39% da posse de bola, 8 finalizações na meta mesmo, né? 15 finalizações, com 8 na meta, 6 escanteios, 20 desarmes, o jogo mais intenso talvez do Botafogo na temporada e a melhor partida. Durante essa semana também ficou marcado por alguns problemas onde os torcedores invadiram a conta do John pedindo sua saída. O quanto isso pode ter lhe motivado no trabalho, se é que motivou ou não, e como que você viu a partida dentro desse começo no Botafogo agora? Olha, se há uma coisa que eu tenho é um enorme respeito e admiração pela torcida. Ponto primeiro. Não há nenhuma torcida do mundo que esteja satisfeita quando não se ganha. Nem torcida, nem jogadores, nem treinadores, nem diretores. Ninguém está satisfeito. Okay? Se eu fizer o meu trabalho em função disso, não posso ser treinador de futebol. Portanto, não é desmerecer a torcida, não é não ligar à torcida, obviamente. Estamos tão insatisfeitos quanto eles. Agora, o Renato aqui é o menos importante. O que aqui é importante é que a torcida, como fez hoje, apoie os jogadores. Se me disserem assim, pede uma coisa à tua torcida, que apoie os jogadores 90 e muitos minutos. Depois, se não estiver contente, no intervalo pode manifestar-se de forma negativa, no final igual, mas durante que apoie os jogadores. O Renato, para trás. Porque o Renato já tem 54 anos, 23, 24 anos de futebol, e está preparado para estas coisas. E está descontente também. Mas o Renato também sente, e eu tinha dito aos meus jogadores, que uma exibição destas podia acontecer a qualquer momento. Porque nós não fomos amassados por ninguém nas derrotas, nós não perdemos de goleada por ninguém, nós andávamos no detalhe. Nos jogos em que não aproveitávamos erros adversários e eles aproveitavam os nossos, que nem eram assim tantos. Portanto, gera-nos descontentamento. Obviamente que gera. Mas a torcida quer ver a sua equipa ganhar e o meu trabalho é perceber como é que estamos, não é? E manter o equilíbrio. Não estou mega eufórico hoje e não estou em depressão com o que está a acontecer. Sou responsável e tenho que fazer esse trabalho. Portanto, eu tenho imenso respeito por eles. Eles hoje foram muito importantes porque, outra vez, naquele momento, multa aí nesse celular, multa. Naquele momento em que nós estávamos em sofrimento de 1-0, digo, não no jogo, mas no resultado em que o Fluminense teve bola, e eles ali não pararam de cantar e não pararam de apoiar, e é isso que eu peço. Por favor, apoiem os jogadores 90 e muitos minutos. É isso. Esse é o grande papel da nossa torcida, e cobrar é normal. Tem que cobrar, obviamente. Não há como quando não ganhas, mas são todas as torcidas do mundo. Ok? Boa noite, pai. Meu nome é Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Meu colega falou sobre o Textor e alguns números, eu queria também falar sobre isso, porque o Botafogo já tem 13 derrotas com essa do Estudiantes durante a semana e igualou a quantidade de derrotas do ano anterior, 2024 também. O Textor comentou que os jogadores não estão executando, e você também falou durante a semana a frase de que o Botafogo de 2024 não existe mais. Mesmo perdendo só 2 titulares dos 11, você acredita que o Botafogo subjugou as perdas em relação à composição de elenco, Tiquinho Soares, Júnior Santos e o restante dos jogadores, e por isso que os jogadores não estão executando, na opinião do Textor? Obrigado. Boa noite. Eu não consigo perceber perdemos jogadores e ganhamos jogadores. Os jogadores saíram e os jogadores entraram. É simples. E o Botafogo do ano passado não é só Luís Henrique e Almada. Saíram 14 jogadores.
Essa é que é a verdade. 14, 15, saíram muitos jogadores. Segundas linhas também. Portanto, é um Botafogo novo, com uma espinha dorsal no 11 que cá ficou, como é óbvio. A maior parte dos jogadores que ganharam o que ganharam estão cá. Do 11. Depois vamos para as segundas linhas em que chega e há um processo todo de adaptação, de conhecer os colegas, de conhecer campeonatos, vieram de outros campeonatos. Portanto, isto é um trabalho que eu quis com muita vontade e continuo a querer, e imensamente orgulhoso de estar neste clube e trabalhar com estes profissionais, e nós vamos aos poucos fazendo crescer estes jogadores. Tivemos um mês para treinar, e ainda bem, para preparar algumas coisas, porque senão poderia ser muito pior, senão as derrotas não seriam só nos detalhes, podiam ser de outra forma, e não têm sido, fruto do trabalho do mês que nós tivemos, e agora ir acertando, enquanto se pode, durante as competições. Não há como. Eu não consigo chorar no passado porque nem sequer cá estava. Eu cheguei depois, diverti-me muito a ver o Botafogo do Arthur e do Luís Castro, diverti-me muito mesmo. Era uma equipa que jogava muito bem, mas é passado, já não existe, e agora o que existe é este, e nós temos de trabalhar em cima deste, acarinhar este, apoiar este e trazer resultados e exibições como a de hoje com estes jogadores. Tá? Boa noite, Renato. Fernanda Gondim, estou representando o canal Pim Fogo. Parabéns pela vitória. Olá, Fernanda. O Botafogo vai dar continuidade agora a uma sequência não só cansativa em viagens e fisicamente, mas emocionalmente também. Vem de um clássico carioca agora, a viagem para a Argentina, um jogo da Libertadores, e agora vai para uma fase decisiva também da Copa do Brasil. Como é a estratégia, como você faz para administrar não só o cansaço físico, mas também o emocional, e conseguir passar para esses jogadores não cair energia, para que eles, nesse início de temporada, onde tem um cenário muito amplo na disputa pelos títulos, como faz para manter essa energia e o vigor? Muito obrigada. Boa pergunta. Obrigado. Normalmente nós concentramos no cansaço físico, e o cansaço mais grave e mais perigoso é o cerebral, é aquele periférico, que é aquele cansaço que te permite tomar boas ou más decisões, executar boas ou más decisões, e o jogo de futebol vive de boas e más decisões, e quem acerta mais normalmente ganha. Portanto, esse é o cansaço com o qual nós nos preocupamos muito. É um hábito desta realidade do Brasil, e nós temos que, em vez de nos queixarmos, podemos pedir que mudem, mas a realidade é esta, e portanto nós temos que trabalhar em cima disto. E de facto é fazer recuperar os jogadores de forma na parte física, na parte mental é gerir a informação que tu tens que passar. E acima de tudo, se tiveres que fazer correções em cima daquilo que nós fazemos, sermos nós mesmos. O adversário é importante, o adversário tem nuances que nós às vezes queremos passar aos jogadores, mas às vezes dentro desse cansaço que eles têm, passar mais informação, imagina um copo cheio, tu ainda vais querer colocar mais informação aqui e não dá, só vais fazer mal. Então tens que ter, uma gestão extraordinariamente difícil fazer isto, porque o cansaço físico tu consegues recuperar, mais gelo, mais alongamento, mais uma corridinha e tal, não vais ao campo um dia ou dois, tranquilo. O mental, porque é invisível e tu não consegues identificá-lo, mas sabes que ele está lá. Sabes que ele está lá. Então é esse tipo de trabalho que nós fazemos, gerindo essa informação, gerindo emoções, porque trabalhar em cima de vitórias é diferente de trabalhar em cima da fase que nós trazíamos, não é? É mais complicado, podem aparecer as dúvidas, podem aparecer as desconfianças, e não apareceu nada disso, porque este grupo de facto é fantástico. Mesmo perdendo, eles sabiam porque é que estavam a perder, estava identificadíssimo, eles acreditam neles próprios, nos seus desempenhos, eles acreditam nos colegas, eles acreditam no trabalho que se está a fazer. Essa é que é a verdade. Eles, quando dizem que compram a ideia, que estão a perceber a nossa metodologia, é porque isto não é... Eu chego aqui, sento-me e o Botafogo começa a jogar dentro das minhas ideias, mesmo que eu não tenha mudado muito. E de facto eles são grandes profissionais nesse aspecto, e como digo, trabalhar em cima de derrotas é mais desgastante, o perigo está aí do descrédito, do não acreditar. A equipa manteve-se serena, entre aspas,
revoltada, resiliência, combater o que estava a acontecer. E eu também lhes disse, não é novidade, eu estava a sentir que a qualquer momento podia haver uma exibição destas, para eles voltarem a ser eles mesmos. E foi isso que aconteceu. Portanto, gerir de facto as cargas, as viagens e os jogos estão aí, e depois ir movendo o elenco como fizemos hoje. Hoje foram 5 mudanças. Eu não gosto muito, gostava mais de manter uma espinha dorsal ali, mas está difícil. E portanto, por exemplo, o Gregor Marlon tem estado a jogar os jogos todos, a zaga praticamente os jogos todos, vou mudando os laterais, e tenho mais gente que está a trabalhar muito bem, que quer jogar e que merece jogar. Portanto, é essa gestão que nós temos que fazer. Renato, boa noite. Márcio Douza, repórter do Lance. Depois do jogo com o Estudiantes, o senhor falou que alguns jogos que o Botafogo não tinha vencido tinha performado melhor do que partidas que tinha jogado, que o resultado tinha chegado. Uhum. E o senhor disse que era uma fase estranha. Acho que a atuação de hoje termina essa fase, e o senhor acredita que hoje o Botafogo jogou o futebol que o senhor acredita o melhor, que é o futebol que o senhor espera que o Botafogo represente a partir de agora? Obrigado. Como eu adorava responder-lhe a isso, se vai ser ou não. Agora, a verdade é que eu tenho de trabalhar em cima de indicadores que as exibições me dão, que os treinos me dão, que os jogadores me dão, não é? E como digo, frustrado e triste por os resultados não chegarem, por detalhes como eu disse, mas foi o que eu disse aos jogadores. Calma, porque se houvesse muita coisa mal feita, teríamos que estar muito mais preocupados. E os resultados não estavam de facto a chegar, e isto é de resultados, é para o treinador, é para os jogadores, é para a direção, é para toda a gente. Nós queremos ganhar. Podemos estar mais longe ou mais perto. E volto a dizer o que disse à sua colega, só os jogadores, esta exibição pode aparecer a qualquer momento, porque há ali indicadores que isso poderia acontecer. Se vai voltar a ser ou não, se vamos continuar, se vai ser um ponto de partida daqui para a frente, não sei dizer, mas sei que isto dá muita confiança e eu tenho que viver em cima de indicadores. Agora vou sair daqui e vou analisar o jogo para perceber já para amanhã e para depois da manhã coisas a melhorar, porque quando ganhamos também há muitas coisas a melhorar, e trabalhar em cima disso para que esses indicadores, eu possa resgatar esses indicadores e que eles continuem. Só isso. Os indicadores são positivos e a confiança volta ali outra vez a um balneário, um vestiário ganhador. Eu espero que sim, e a equipa, e hoje é uma exibição muito próxima daquilo que eu gosto e como eu vejo o jogo. Muita posse, mas posse com agressão à área, agressão entre aspas, à área adversária, finalizações, há muitas finalizações, como o seu colega me disse, nem sei ainda aos números, mas há muitas finalizações, em especial no golo, que às vezes estávamos com finalizações fora do golo. Terminámos jogadas, fomos efetivos, recuperámos bola mais à frente, reagimos à perda, enfim, todas estas coisas próximas de como eu vejo o jogo, só que às vezes não sai, e pronto, mas os indicadores são positivos. Aqui, ó, Alan Santos do BTB Esportes. Olá, Parabéns Alan. pela vitória, Obrigado. mister. Eu queria falar um pouco sobre, ainda seguindo a pergunta do colega, sobre o fator psicológico. Queria fazer até essa indagação a você. O que é melhor, ser o favorito ou correr por fora? Porque nos últimos anos duvidaram do Botafogo em 2023, 2024, até a última rodada ali falavam, acho que o Botafogo vai acabar amarelando, vai acabar perdendo. E esse ano, novamente, esse início de Campeonato Brasileiro, por estar um pouco abaixo do que era esperado, novamente o Botafogo é tirado ali das listas de favorito. O que é melhor? É ser o favorito, jogar como favorito ou correr por fora, como aparentemente o Botafogo parece estar agora, depois de uma vitória tão importante como essa contra o Fluminense? Obrigado. Vou ter que chamar o psicólogo, porque isto hoje está muito virado para a psicologia. Eu não conheço nenhum campeão nacional que não corra como favorito. Lamento. E às vezes há pessoas que dizem, não, ele está a tirar. O melhor é dizer, não somos favoritos, vamos tirar a pressão. O balneário de campeões. Não ganhou só o campeonato da Série A, ganhou o Libertadores. Esta gente, estes rapazes têm que se sentir favoritos. E ponto. Depois podem ganhar ou não, podem jogar melhor ou jogar pior. Mas depois do que fizeram, não podem e não devem e não querem. Se você for ali comigo ao balneário e disser uma coisa dessas, ainda corre o risco de ser agredido, entre aspas.
que eles não querem. Eles querem ser favoritos, eles querem jogar para ganhar e eles querem ganhar. Porque sentiram o sabor do que é ganhar. E ganhar o que ganharam e da forma como ganharam. Portanto, vamos correr como favoritos. Que o início não foi bom? Não. Mas falta tanto tempo de trabalho, falta tantas jornadas. Às vezes pedir decisões com 5, 6 jornadas, ou pedir decisões de classificação, tranquilos entre aspas, não é? Conscientes do que está a acontecer, mas é claramente favoritos. Ninguém vai aqui correr por fora. E se eu aqui dissesse que não, eles iam protestar comigo. Portanto, é o Botafogo campeão e eu não conheço nenhum campeão que não seja favorito no campeonato a seguir. É isso que nós vamos ser, tá? Oi, mister, tudo bem, Renato? Parabéns pela vitória. Obrigado. Te perguntar, David Sharp do canal Antenados na Jogada, te perguntar sobre a parte mais tática, para entender a sua ideia, que deu certo, obviamente o Botafogo jogou bem e ganhou, a respeito do jogo posicional, porque muita gente fala que o jogo posicional é muito estático, né? Os jogadores não mudam muito de posição, muito distantes, eventualmente, mas eu vi muita troca de posição e muita troca até tática durante o jogo, né? A princípio seria um 4-2-4, mas na minha opinião, assim, pelo que eu vi, teve mais profundidade do lado direito, com o Matheus Martins, do que do lado esquerdo com o Savarino, apesar de ter tido dobra com os laterais também. E bastante amplitude, mas o Savarino trabalhando muito mais por dentro do que por fora. Queria que explicasse se a ideia foi exatamente essa e falasse um pouquinho dessa questão do posicional, se tem troca de posição, que isso fica muita dúvida, muita gente tem muita dúvida em relação a isso. Você não está a representar os outros treinadores todos da Série A, pois não? Depois. Vamos ver. Eu vou falar do jogo posicional, que se resume de forma muito simples. Zonas, quando estás em posse, zonas do campo ocupadas, não me interessa por quem. Ocupadas. É isso que me interessa. Exatamente para não ser estático. Senão tu começas em 4-2-3-1 ou em 4-4-2 e ali ficas. Não é? E nós não queremos isso. E há zonas que nós temos que ter ocupação para que o jogador saiba de memória onde é que tem colegas. Porque com este cansaço, não é? Quanto mais automatizado tu estiveres, menos tens que pensar, menos exiges do cérebro, mais tens uma noção e um mapa mental de onde é que tens colegas. A partir daí depois, quando a bola entra nessas zonas, desenrolam-se dinâmicas em função das linhas de passe que o portador tem. E as linhas de passe acontecem porque há jogadores a ocupar exatamente essas zonas. Este é o jogo posicional, como eu o vejo, como eu tento trabalhar quando tenho tempo para fazer isso. Só. Depois, sim, fomos profundos por um lado com o Mateus, fomos profundos por outro lado com o Cuiabano, e na tal, não vou chamar polémica, mas na tal confusão que anda a fazer às pessoas do Savarino, joga a 10, não joga a 10, o Savarino joga livre. O Savarino joga livre, ponto. Tu prenderes o Savarino, lá está, o Savarino é o único que não tem que ocupar essas zonas, ok? Desbloqueia jogo, joga livre. Eu não posso prender o Savarino em sistemas táticos, a não ser por missões defensivas. E aí, essa liberdade do Savarino permite, quando perdemos a bola e não conseguimos reagir à perda aí e temos que vir para o bloco, a equipa tem que se reajustar por onde anda o Savarino. O Savarino jogou a 10. Quando o Savarino não joga a 10, joga de ponta, mas por dentro. Por dentro. E isso foi uma crítica que se faz à minha forma de trabalhar e à forma como eu vejo o jogo. E eu vou fazer uma pergunta. Viu o jogo com os Estudiantes? Primeira oportunidade de golo aos 2 minutos é um cruzamento, uma finalização do Arthur sozinho na pequena área, de cabeça. Sabe quem cruzou? Savarino. Sabe onde é que ele estava? Na esquerda, aberto. Não podes prendê-lo, tens que o deixar andar. E a equipa tem que responsabilizar, sabe disso, e a equipa depois faz o resto em questões defensivas. Ele é um 10, é um criativo, é um desbloqueador de jogo. É isso que eu quero dele. Às vezes está por fora, não quer dizer que jogue como ponta. Às vezes está por dentro, não quer dizer que jogue só como 10. Eu quero é que ele jogue. Isso é o que eu quero e que eu lhe peço. Joga a 10, joga a 9, joga a 8, joga. O que é importante é que tu jogues. A partir daí, seguimos. Tá?
Bem, mister, boa noite. Igor Melo, repórter da Rádio Craque Neto. Primeiramente, parabéns pela vitória. Obrigado. No jogo de hoje, no dia de hoje, né, que é o dia 26 de abril, dia do goleiro, aniversário, um dos maiores goleiros da história do futebol, o Manga, né, que nós perdemos há pouco tempo, né, e dia do goleiro John, do Botafogo também, que passou por uma semana, digamos que atípica, né, no jogo que ele falhou, mas fez uma grande defesa e hoje novamente foi decisivo, né. Eu queria que você falasse sobre como é ter um goleiro como o John, né, como é ter um jogador da qualidade de John, goleiro da qualidade de John no Botafogo, e falasse também o que foi falado de diferente na preleção no jogo de hoje, referente aos jogos passados que o Botafogo até tentou, mas não conseguiu performar da forma que performou hoje. Muito obrigado e mais uma vez, mister, parabéns pela vitória. Obrigado, boa noite. De facto, se calhar não, tenho a certeza que o Manga, onde estiver, nos ajudou bastante. Nos ajudou bastante, pelo menos, a inspirar estes jogadores. É de facto um dia importante, o dia do goleiro, e de facto lembrámos que era bom ganhar neste momento, porque o Manga deixou-nos e deixou um legado muito grande, não só no Botafogo como no futebol brasileiro, dentro daquilo que é o posto específico de goleiro. Ficamos felizes por ganhar um clássico. Em casa fazemos a 8ª vitória contra o Fluminense, que eu acho que são números importantes também. Estes clássicos, muitas vezes costuma-se dizer, as finais e os clássicos não se jogam, ganham-se. Felizmente nós jogamos e ganhamos. E há uma coisa que às vezes, e não é do futebol, é da sociedade, é da nossa vida, que nós não temos, que é memória. Infelizmente, a memória, muita gente não tem. Não tem de onde é que veio, como é que chegou, quem era, o que fez, o que lhe fizeram, por aí fora. E a memória é um valor importante nas nossas vidas. Convém não esquecermos. E eu estou a falar do John, porque foi o mesmo que no jogo com o Palmeiras, no último minuto, ou 10 minutos, ou 5 minutos do fim, fez uma defesa extraordinária. E foi o mesmo que o ano passado foi determinante em vários jogos. Portanto, eu, enquanto goleiro, não vou deixar entrar gols de certeza, porque eu não jogo lá. E também não falho penaltis. Quando um jogador meu falhar um penalti, por exemplo, ou falhar um corte, faz parte. Eles jogam, estão sujeitos a uma pressão tremenda, e o goleiro tem um problema grave em relação a todos os outros. É quando falha, normalmente é golo. E depois cai o peso todo em cima dele. Não, aquilo que fizemos foi acarinhar o John, sabemos bem quem ele é, sabemos o que ele representa para o grupo, sabemos o que ele representa para o futebol brasileiro, e, portanto acarinhá-lo, porque não vamos por um erro crucificar ninguém, porque ninguém é infalível, nem no futebol nem na vida, e portanto nós temos memória, e a partir daí o John é mais um daqueles que vai fazer tudo por tudo para que o Botafogo jogue e continue a ganhar. A outra pergunta era? Não falámos muito de diferente. Aquilo que nós tentámos fazer foi explicar a eles que faltava pouco, que tínhamos que melhorar algumas coisas em questões táticas e no outro jogo, é verdade. Em alguns jogos defender mais à frente, mas muitas vezes não foi porque nós pedimos, foi porque o adversário ou pelo cansaço. Fazer golos nos momentos em que nós temos, como hoje, nós temos várias oportunidades claras para fazer golo e não fazemos. E depois estes erros individuais, que é aquilo que eu digo. O resumo é, para além do processo de jogo que tem sido oscilante, momentos bons, momentos menos bons, o resumo era que nós não aproveitávamos as oportunidades que tínhamos e eles aproveitavam, e por isso é que as derrotas são por 1-0, sem sermos... Vou buscar o jogo, recuperar o jogo do Atlético Mineiro. A nossa primeira parte é muito boa. Nada indicava que acontecesse aquilo. E depois um gol de bola parada desbloqueia, a seguir vem uma expulsão e o jogo vira. Portanto, não há aqui muita informação a não ser resgatar aquilo que eles são. Aquilo que eles foram, aquilo que eles são e aquilo que eles vão ser. Só isso. Porque eles são os campeões, eles são os craques. Muitas das vezes não conseguem jogar bem por isto ou por aquilo, que me cabe a me identificar, mas... A informação continua a ser a mesma. Trabalhar com vontade de melhorar todos os dias e de ganhar jogos. Ponto. Porque é isso que nós queremos.
e de preferência jogando como jogamos hoje. Tá? Boa noite, obrigado. Boa noite.